Oi, queridas, bom dia. Passando aqui para falar hoje com vocês sobre um assunto que nós estamos vivendo aqui na nossa casa. E certamente você também já passou por isso, que é reforma. Fomos desalojados do nosso quarto, a casa está em processo de manutenção. E quem já passou por isso sabe que isso é só para os corajosos e pacientes, né? Porque toda reforma é um processo demorado, que parece interminável, e os resultados difíceis de enxergar, né? Mas ela leva um tempo e a gente tem que lembrar de manter os nossos olhos fixos na obra completa, lá no final, né? Sabendo que todas as etapas são importantes e é assim conosco também, né? Se Deus quer fazer alguma reforma em nós, a gente também não pode tirar os olhos dele na obra que ele vai concluir. E vamos ler um texto bíblico que fala sobre isso, fala sobre casa, sobre reforma, sobre construção. Está lá em Mateus 7, de 24 a 29. Diz assim, olha: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Incrível, né? E o que será que Jesus tem para nos ensinar sobre essa parábola do insensato e do prudente, né? Primeiramente, é que é necessário destruir algumas coisas para que possa ser edificado algo novo, né? Algo melhor e mais bonito, né? Uma verdadeira obra, primeiro tem que tirar as partes danificadas, abrir espaço para que Deus traga novidade de vida para a gente, né? E segundo lugar que a gente entende nesse texto é que a fundação não é um trabalho fácil e nem agradável, né? Mas sem uma base bem feita, nenhuma casa, ou edifício, ou fé, ou casamento, ou ministério se sustenta. O que nós precisamos é de uma base forte, e essa base precisa resistir a qualquer tempestade, porque ela virá, certamente ela virá. Você lembra aqui no texto que ele fala que veio sobre a casa do justo e do insensato, do prudente e do insensato. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contra as duas casas, contra todas as casas isso vai vir, né? Mas se a gente estiver firme em Jesus, as nossas casas não vão cair, né? E construir nossa vida em qualquer coisa que não seja a verdade de Deus vai resultar em colapso. Seja rápido ou lento, isso vai vir de qualquer maneira. Então, que a nossa fé, né, esteja edificada no terreno sólido das Escrituras, né, na rocha que é Jesus. E como é que a gente pode fazer isso? Eu e você. Nós podemos fazer isso ouvindo a palavra de Deus todo dia, tendo contato e comunhão com Ele diariamente. Porque no texto ele começou falando assim, olha, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, que a gente ouça e pratique as palavras que estão, né, nas Sagradas Escrituras que ele deixou para nós, né? E que a gente possa construir como um homem prudente, né? E também, queridas, nós temos acesso ao arquiteto, ao mestre de obras, ao aquele maravilhoso, ao Deus maravilhoso, que criou todas as coisas, né? Em 6 dias, e depois ainda descansou da sua obra maravilhosa e perfeita. Jesus tem edificado a sua igreja ao longo do tempo e tem edificado a mim e a você, à medida que a gente se dispõe a conhecê-lo cada vez mais. E que a gente não se esqueça de duas coisas, que é tão importante, o que ele destrói quanto o que ele vai construir, né? E cuidado para que a gente não queira mudança no outro, a reforma no outro. Sabe quando a gente fala, poxa, eu queria que o outro ouvisse essa palavra, eu queria que o outro estivesse aqui. Que essa reforma comece primeiramente em nós, comece primeiramente em mim e depois em vocês. Nós estamos em obras, né? E vamos estar até a volta do Senhor Jesus. Afinal, a palavra diz assim, olha, aquele que começou a boa obra há de completá-la até a volta do Senhor Jesus. Que a gente possa construir sempre qualquer coisa das nossas vidas sobre o alicerce forte que é a palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos ajude a ver o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos reformar em cada uma de nós, né?
que a gente tenha prazer na palavra, na comunhão com Cristo, para que esse edifício, né, que sou eu e você, seja feita a imagem e semelhança de dele cada vez mais. Um abraço. Bom dia.